Olá, este é o Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, que assumiu a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia para o próximo biênio. Vamos falar sobre os desafios do colegiado com o agravamento da pandemia e as medidas que a conjuntura impõe ao poder público e à população. Acompanhe! Deputado João Vitor, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Um prazer é meu, Marco. Prazer falar com você e toda a equipe da TV Assembleia. Deputado, o senhor assumiu o comando da Comissão de Saúde da Assembleia para o próximo biênio em um momento delicado, em que a vacinação não tem deslanchado, as estruturas de saúde estão sufocadas, sucessivos recordes aí de mortes e casos registrados. Como que o colegiado poderá contribuir nos próximos meses com os desafios que o setor enfrenta, tanto os mais imediatos quanto os de médio prazo? Olha, o objetivo principal de uma comissão na Assembleia é fazer a fiscalização do serviço público. E a gente pretende fazer esse processo de fiscalização contínua do trabalho da Secretaria de Saúde e do trabalho que tem sido desenvolvido junto com os municípios. É claro que dentro disso também é nossa competência e nosso dever fazer interlocução tanto da Assembleia de Minas com a Secretaria de Saúde, mas também ajudar na interlocução da Secretaria de Saúde com os municípios e até mesmo com o governo federal. Então, esses são os dois caminhos principais. Trabalhar numa fiscalização efetiva para que a Secretaria cumpra o seu papel e para que as secretarias municipais também façam bom uso daquilo que elas recebem do governo do Estado, quanto para ajudar tanto os municípios quanto o Estado na luta por mais recursos. A presidência da Comissão de Saúde, deputado João Vitor, era tradicionalmente ocupada na Assembleia por médicos. O senhor é jornalista, uma exceção, mas certamente acompanha como parlamentar as políticas setoriais e a gente sempre vê que o senhor destina emendas para os hospitais, para a rede de saúde pública. Quais foram as experiências que lhe motivaram a aceitar essa missão nesse momento difícil que o Estado enfrenta na área de saúde? Olha, Marco, eu, acima de tudo, sou um servidor público, sou um homem público. E o homem público ele tem que trabalhar na inteireza daquilo que a sociedade demanda. Né? Eu não posso ser um homem público que trabalhe só na saúde, ou só no esporte, ou só na educação, ou só na cultura, ou só no meio ambiente, porque se o cidadão tiver só uma dessas partes, ele não é plenamente contemplado no seu desejo, na sua expectativa de sociedade. Então, eu, como homem público, tenho que trabalhar para que a sociedade tenha saúde de qualidade, educação, transporte, meio ambiente, urbanismo de qualidade. Isso nos leva a conhecer um pouco de todos os setores e quem faz vida pública com honestidade, com decência, com boa vontade, acaba tendo a oportunidade de aprender sobre todas as áreas, sobre todos os setores. Você precisa, para operar uma pessoa, para fazer uma cirurgia de apendicite, para poder indicar um remédio para o tratamento do coronavírus, para cuidar de um doente no CTI, você precisa, sim, ser médico ou para algumas outras funções, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. Agora, para fazer política pública, não, você precisa ser político, você precisa ser homem público, e é o que eu sou com muito orgulho. E fui escolhido por 3 médicos para exercer essa função de presidente da Comissão de Saúde, e tenho certeza que eles sabem da nossa condição. Se depender de mim para pegar um bisturi e operar uma pessoa, eu certamente não sei fazer porque eu não sou formado em medicina. Mas se depender de mim para trabalhar na fiscalização, na cobrança, na interlocução, na busca de recursos, na formatação de projetos de lei, na fiscalização do exercício da Secretaria de Saúde, certamente para isso eu estou preparado. A pandemia chegou ao Brasil há um ano, deputado João Vitor, e dá sinais de estar no período mais crítico, tanto em Minas quanto no país, aí com sucessivos recordes de médias de mortes por dia, aumento das infecções e das taxas de transmissão. Na sua avaliação como homem público, quais foram os principais fatores que contribuíram
para que os efeitos negativos dessa terrível doença se prolongassem tanto por aqui? Dá para falar em uma responsabilidade aí, talvez compartilhada entre os órgãos públicos, os governos e também a população? Marco, sua pergunta foi muito interessante. Eu ouvia um debate essa semana na minha querida Rádio Itatiaia, de onde eu sou oriundo, entre dois profissionais muito qualificados e com visões absolutamente antagônicas. E quando eu escutava os dois, o meu sentimento era o seguinte: os dois têm um pouco de razão e os dois também não estão certos num determinado ponto. Talvez seja essa a grande questão hoje. Não dá para buscar uma verdade absoluta, um culpado único ou alguém que não tenha culpa. Todo mundo errou um pouco, prefeituras erraram, governos dos estados também erraram, o governo federal também errou em muitas questões e todos também tiveram seus acertos em determinados momentos, em determinadas partes. E dentro disso nós temos que incluir, inclusive, a nossa população. Muita gente fez seu papel, muita gente usou máscara, álcool em gel, distanciamento. Eu conheço pessoas, Marco, que estão dentro de casa há mais de um ano, que não saíram de suas casas. Eu tenho amigos que não saíram nenhuma vez de casa. Eu tenho pais, mães de amigos que ficaram em absoluto isolamento. Eu tenho trabalhadores que saem de casa todo dia para trabalhar, para cumprir suas funções, mas com todo respeito, com toda responsabilidade humana. Mas nós temos que destacar também que inúmeras pessoas não contribuem, principalmente jovens, que se consideram acima do bem e do mal e que fizeram festas, baladas, encontros, enfim, há erros de toda espécie. É claro, tem coisas que são imperdoáveis. O atraso do Brasil, por exemplo, para a aquisição de vacinas, na negociação com os laboratórios, isso é imperdoável. A corrupção de alguns governadores e de alguns prefeitos com aquilo que eles receberam de recursos para poder trabalhar no coronavírus, isso é inaceitável, isso é imperdoável. Mas não dá para generalizar, não dá para simplificar, desculpe, uma responsabilidade num problema que é tão grave, tão complexo e que é mundial. O mundo inteiro está sofrendo com a pandemia e o Brasil também tem sofrido muito. E a história vai poder separar aqueles que contribuíram para o enfrentamento e aqueles que trabalharam contra a sociedade. A falta de coordenação de estratégias comuns entre diferentes níveis federativos, o senhor acredita que foi um dos fatores essenciais para essa dificuldade aí de controle da pandemia? Acho que nós vivemos um momento de muita polarização no Brasil e isso é muito ruim. Nós vivemos um momento de um Atlético e Cruzeiro interminável, de um Fla-Flu interminável, onde as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir a razão do outro. O bolsonarista só vê defeito no esquerdista, o esquerdista só vê defeito no governo, e isso vai tensionando, vai criando um ambiente de conflito que, pelo menos na minha avaliação, é muito ruim. Muito mais importante do que quem vai ganhar a eleição de 2022, é quem tem que sobreviver amanhã, é quem está sem UTI, é quem está sem oxigênio, é quem está sem vacina, é o hospital que está sem médico, é médico que está estafado, é médico que ainda não foi vacinado, é identificar quem furou fila de vacina. São coisas muito mais sérias e muito mais graves do que a eleição de 2022. Eu acho que seria o momento dos políticos brasileiros e até mesmo das suas militâncias esquecerem um pouco a disputa eleitoral que vem pela frente. Nós temos que focar em salvar a vida, em resolver o problema das pessoas. Em 2022 se discute a eleição de 2022. O governo de Minas anunciou nesta semana, deputado João, a entrada de todo o estado na chamada Onda Roxa, que é o protocolo mais restritivo à circulação de pessoas e funcionamento de estabelecimentos. A medida chega em boa hora ou o senhor avalia que ela poderia ter sido adotada antes? Olha, eu reconheço a dificuldade de alguém que governa um estado com a complexidade de Minas Gerais nesse momento, e nós vimos iniciativas das mais diversas no estado. Vamos pegar aqui na região metropolitana. Nós temos cidades que fecharam radicalmente e nós temos cidades que praticamente não fecharam. E nós temos cidades que não fecharam com números desastrosos e nós temos cidades que não fecharam com bons números. Nós temos cidades que fecharam de maneira mais radical com números ruins
e cidade que fechou de maneira mais dura, com um número bom. Então, não existe uma verdade absoluta nesse momento, não existe uma receita de bolo nesse momento que você fale, olha, isso aqui vai resolver o problema, e os dois problemas, o problema da saúde pública, que é gravíssimo, e o problema econômico também não pode ser ignorado. O ser humano ele não vive sem saúde, mas o ser humano também ele não consegue viver sem emprego, sem comida na mesa, sem um pedaço de bife, sem a conta de luz paga. Essa é uma verdade. E também não vive se não tiver saúde. Então, tem que se buscar um equilíbrio entre essas duas partes, e eu reconheço a dificuldade daqueles que estão governando nesse momento. Acho que um erro grave do governo do Estado foi o erro de, na questão das vacinas, não ter construído uma solução própria. Esse talvez seja o erro mais grave do governo do Estado em toda a gestão dessa pandemia, de ter ficado esperando muito os movimentos do governo federal em termos de vacina e de não ter buscado uma solução própria. São Paulo criou uma solução com o Butantan, o Rio de Janeiro tem feito vacinas a partir da Fiocruz, e nós poderíamos estar fazendo vacina aqui através da FUNED. A FUNED é uma das grandes produtoras de vacina do mundo, com processos de transferência internacional de tecnologia nos moldes do Butantan e da Fiocruz, vacinas que são superavitárias, inclusive, que botam dinheiro na conta do governo do Estado, e o governo do Estado não se mexeu, não se moveu. E só agora, depois de muitos meses, começa tratativas com organismos internacionais e com laboratórios internacionais. Para mim, Marco, de todos os pecados do governo, do Estado, esse talvez tenha sido o maior, e é um pecado, infelizmente, também compartilhado pelo governo federal, de não ter dado à vacina a importância devida. Só para encerrar, não querendo me estender muito, veja a diferença nos Estados Unidos para a questão da vacina. O presidente Donald Trump, com todos os erros que teve, ele teve esse cuidado de comprar a vacina. E o presidente Joe Biden, que assumiu, ele deu outra dimensão ao enfrentamento à Covid e à vacinação. Enquanto o Brasil vacina 200 mil pessoas dia, os americanos são vacinados em números de 2 milhões de pessoas por dia. Resultado, em um mês, eles já inverteram a curva conosco. Eles que tinham perto de 4 mil pessoas morrendo por dia, tiveram essa semana menos de 1.000. E nós que tínhamos menos de 1.000, já estamos perto de 3 mil. Falando em dificuldades na vacina, deputado João Vitor, qual a expectativa do senhor em relação ao trabalho do novo secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, que é um jovem médico que dirigia a FEMIG, que foi alçado ao cargo justamente após denúncias de que teria havido uma vacinação antecipada e indevida de servidores administrativos da Secretaria de Saúde e do próprio ex-secretário Carlos Eduardo Amaral. Sou um otimista e eu torço pelo bem das pessoas, eu torço pelo bem do secretário, eu torço pelo bem dele, porque torcer pelo bem dele é torcer pelo bem dos mais de 20 milhões de mineiros que dependem do trabalho dele para a saúde pública. O nosso dever é ajudar, é colaborar, fiscalizar, cobrar, e isso será feito. O Fábio, como você disse, é um cara novo, um jovem, já vinha trabalhando na gestão pública, não apenas dentro dos consultórios, o que é importante, porque dá uma experiência importante, mas também, do outro lado, como gestor público da área de saúde, coordenando a FEMIG. Então, torço para que dê muito certo, para que ele faça um bom trabalho e para que ele dê um bom retorno ao povo de Minas Gerais. Em relação à vacinação antecipada de servidores da Secretaria de Saúde, que não estavam na linha de frente do combate à pandemia, a resposta na Assembleia foi a abertura de uma CPI. Qual sua avaliação pessoal sobre o episódio e o quão grave ele foi e é? É um episódio lamentável, vergonhoso. A Assembleia fez um papel brilhante de dar ouvido a essa denúncia, que foi trazida de maneira muito competente pela imprensa. Os jornalistas de Belo Horizonte fizeram um trabalho muito correto, trouxeram à luz esse grande vexame, e a Assembleia fez o seu papel de ouvir o que estava acontecendo na rua e trazer para o questionamento do secretário, que não conseguiu se explicar, porque é inexplicável alguém fazer uma normativa que permita a si e aos seus se vacinarem na frente de outros. É como se nós, na Assembleia, tivéssemos feito uma lei
que desse aos deputados e às suas assessorias, aos seus funcionários, o direito antecipado de vacinar na frente de outras pessoas, né? Como se o Congresso Nacional tivesse feito uma lei nesse sentido. Seria um escândalo nacional. Imagine se o Congresso Nacional aprove uma lei falando que os deputados e todos os seus assessores, que os senadores e todos os seus assessores seriam vacinados primeiro. Se a Assembleia tivesse feito uma lei em Minas Gerais dizendo o seguinte: os deputados estaduais e todos os funcionários da Assembleia serão vacinados na frente dos demais cidadãos e cidadãs de Minas. Seria um escândalo sem proporção. E foi isso que aconteceu. O secretário criou uma normativa que dava a ele e aos seus o direito de vacinar na frente de tantos outros. Eu sempre destaco isso, Marco. Ninguém está questionando aqui o médico que foi vacinado, o motorista de ambulância que foi vacinado, o técnico de enfermagem, a enfermeira, o nutricionista que está lá dentro do hospital, a cantineira do hospital, o varredor de chão, o porteiro, a pessoa que está no administrativo, no financeiro do hospital. Ninguém está questionando dessas pessoas terem sido vacinadas. Agora, ninguém consegue explicar por que alguém que trabalha atendendo o telefone na Secretaria de Estado de Saúde, na cidade administrativa, tem que ser vacinado na frente do médico. Essa pessoa não está num ambiente infectante. Quem atende o telefone dentro do hospital tem que ser vacinado. Quem atende o telefone lá na Santa Casa tem que ser vacinado. O assessor de imprensa da Santa Casa tem que ser vacinado. Agora, o assessor de imprensa que está na cidade administrativa, qual é a diferença dele para o assessor de imprensa da Secretaria de Fazenda? Não tem diferença. Outro alvo da CPI, deputado João, é a aplicação de recursos na saúde do Estado abaixo do mínimo constitucional, que teria reflexos aí na criação de leitos. A Comissão de Saúde ela pode estabelecer parcerias com a CPI para apuração de irregularidades e sugestões de correção de rumos do Executivo? Tem dúvida nenhuma, o trabalho vai ser colegiado. Haverá um diálogo constante entre a presidência da Comissão de Saúde com a presidência da CPI, entre a presidência e os demais membros da Comissão de Saúde, com o relator da CPI. O trabalho é um só, é unificado e pelo bem de Minas Gerais. No plano nacional, nós também tivemos novidades essa semana, né, deputado João, com a nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro do 4º ministro da Saúde em um ano, a troca do general Eduardo Pazuello pelo médico Marcelo Queiroga. Qual a sua avaliação sobre essa troca e se essa descontinuidade tem sido prejudicial ao país? Olha, eu acho que não adianta nada trocar o general se não trocar a ordem para a tropa. Não adianta nada você trocar o ministro da Saúde se as orientações continuarem sendo as mesmas. Se você repetir um processo da mesma maneira, o resultado vai ser o mesmo. Não adianta você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Toda vez que você fizer uma determinada coisa, do mesmo jeito, o resultado será o mesmo. Não adianta você fazer uma conta de 2 mais 2 esperando que dê 7. Você pode fazer à mão, no papel, na calculadora, no computador, que o resultado vai ser o mesmo, não vai ser 7. Então, não adianta apenas mudar o ministro, tem que mudar alguns conceitos que são fundamentais. Entender que precisamos vacinar nosso povo e que tem que todo mundo dar as mãos e juntar para que a população seja vacinada. Tem que, sim, valorizar o uso de máscara, de álcool em gel, o distanciamento social e também, pelo outro lado, respeitar e compreender a importância do país pagar sua conta, porque não adianta ter um país que não se morre de Covid e que se morre de fome. E também não adianta estar trabalhando, ganhando dinheiro e morrer de Covid. Temos que tentar achar um meio do caminho, um ponto de equilíbrio para o país funcionar. O senhor sente que já há uma consciência dos gestores públicos de que essa crise econômica só será revertida a partir do momento que a questão sanitária estiver mais estabilizada? E aí, no caso, isso só é possível com as vacinas, com a vacinação em massa. Enquanto o Brasil não estiver vacinado do Oiapoque ao Chuí, nós não venceremos esse drama social. E não só o Brasil, o mundo precisa se vacinar. Foi o que os Estados Unidos compreenderam essa semana e começaram a liberar parte dos seus lotes
de reserva para o mundo. Por quê? Porque não adianta vacinar toda a população dos Estados Unidos e o vírus continuar circulando no mundo, gerando novas cepas, gerando novas formas de mutação. Por quê? Porque você resolve o problema, chega uma nova cepa, uma nova forma de mutação e infecta a comunidade de novo. Então, nós temos que nos vacinar e temos que trabalhar para que o mundo também se vacine. O Brasil é um país continental, faz fronteira com diversos países, e não adianta a gente estar resolvido aqui e chegar o cara da Argentina infectado. E não adianta a Argentina resolver e chegar o brasileiro infectado. Você atravessa uma ponte, você está no Brasil, você está na Argentina, você está no Paraguai, você está no Uruguai, você está na Colômbia. Não adianta, né? Na Bolívia, você tem estados que você atravessa a rua, você está em outro país. Então, nós temos que resolver esse problema para nós, contribuir para a solução para os vizinhos e torcer para que o mundo resolva. Porque senão vai ser o cachorro correndo atrás do rabo. Você resolve aqui, chega uma nova cepa dali e com o risco de reinfectar. Até o momento, felizmente, as vacinas têm sido eficientes para combater as cepas que estão sendo criadas mundo afora. Mas isso durará eternamente? Pelo que eu tenho ouvido de infectologistas, eu não sou especialista da área, mas pelo que eu tenho ouvido de infectologistas, não necessariamente. Então, temos que trabalhar pela vacinação de todo mundo. Falamos bastante, deputado João, dos desafios da pandemia. Agora, a saúde pública ela tem outras demandas permanentes, né, que são também sensíveis às estruturas do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, queria que o senhor pontuasse, a gente está caminhando para o fim da entrevista, outros desafios para além da pandemia, né, que o setor precisa enfrentar daqui para frente. Teremos uma luta constante pela valorização e pelo fortalecimento do SUS. O SUS mostrou a sua força, a sua pujança e a sua necessidade nessa pandemia, né? Nós temos aí artistas, pessoas de novela, milionários, Silvio Santos, todo mundo indo na fila do SUS vacinar, porque é um sistema único, global, universal e que atende a todos. Né? E país rico não é país em que os mais pobres têm plano de saúde, é país em que os mais ricos usam a saúde pública. E é isso que a gente tem que desejar aqui no Brasil. Nós temos que desejar o dia em que nós não precisaremos de saúde suplementar, em que não precisaremos comemorar ter uma carteirinha de um plano de saúde, seja ele qual for. Porque isso é o país rico. Isso é o país desenvolvido. O país desenvolvido não é aquele em que o pobre tem carro, é o país que o rico pode usar o metrô. O país rico não é o país em que o pobre tem o plano de saúde, é o país que o rico também tem uma saúde pública que dispensa a ele ter o plano de saúde, que ele use a saúde pública. Esse é o desejo que eu tenho para o Brasil e é nessa frente que vamos trabalhar junto com o deputado André Quintão, deputado Wilson, deputado Dr. Paulo, deputado Carlos Pimenta e todos os outros 72 deputados da Assembleia. Deputado João Vitor Xavier, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar. Muito obrigado, Marco. Um prazer enorme falar com você e com a grande audiência da TV Assembleia. Este foi o Visão Parlamentar com o deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Falamos sobre os desafios do colegiado diante do agravamento da pandemia em Minas e dos desafios que a conjuntura impõe ao poder público e à população. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.